Bom, continuando o estudo de história da igreja, agora o item 52 do material didático, na página 87, vamos falar de outro anabatista executado. Esse período aqui é o período das execuções que nós temos mais documentos, porque na história aí da Inquisição, a Igreja Católica destruiu muitos documentos. Ela reconhece apenas os documentos que foram encontrados, 18 mil execuções. Mas nós sabemos pela história que eles destruíram, está provado, tem documentos de ordem para destruir os documentos da Inquisição na Índia, em diversas partes do mundo. Okay? Onde eles chegavam, eles colocavam a Inquisição. Então tem esses documentos. Com certeza é muito mais de 18 mil. Okay? Mas agora, depois da Reforma Protestante, o que está acontecendo? Os historiadores conseguem relatar mais detalhes dessas execuções, o que não acontecia na época com o catolicismo, né? O catolicismo mandava executar e acabou, mas agora, onde está no mundo católico e protestante, e no meio dos protestantes, tem alguns que estão defendendo o fim dessa violência. Eles eram protestantes e tal, mas só não queriam violência. Eles vão ficar conhecidos na história como pietistas, mas eles são protestantes. Ok? Bom, então eu comento. Em 1528, o anabatista Leonard Schimmer foi executado. Leonardo era católico e se tornou padre, mas se decepcionou com a corrupção e se uniu aos franciscanos, ou seja, mudou de região dentro da Igreja Católica, de movimento, né? Porém, também se decepcionou, pois estes eram também inquisidores. Os franciscanos, junto com os dominicanos, era praticamente uma ordem só. Eles eram os grandes inquisidores, os grandes matadores de anabatistas. Então você fazer parte daquele grupo, você está torturando pessoas e queimando pessoas, que eu falo para vocês, isso não é humano. Isso não é humano. Por isso que esses inquisidores, eles, para mim, eram homens realmente que tinham envolvimento com a religião do mal. Um envolvimento direto mesmo. Porque não é possível, isso não é humano. Tá bom? Então, esses eram também inquisidores e viviam de prender, torturar e matar anabatista. Leonardo abandonou os franciscanos e recebeu o batismo em uma igreja anabatista em 1527. A enciclopédia Menonita diz, a enciclopédia Menonita é uma enciclopédia, agora estão colocando as enciclopédias gratuito na internet, né? Porque eles ganham mais com propaganda do que com venda. Então você tem a enciclopédia Menonita, irmãos, com centenas de histórias de anabatistas sendo mortos. Eu vou selecionando algumas para vocês. Ok? Mas é uma enciclopédia feita na Inglaterra, né, que aí com todos os documentos da Europa, mas é algo assim muito detalhado. Você vai ter muitos testemunhos bonitos. Pois bem, a enciclopédia diz, né, primeiro ela tem um tópico, anabatismo. De Nuremberg, então ele está na Alemanha, ele foi para Nicomburg, na Morávia. Lembre-se que a Morávia, ela é um segundo refúgio, que eu falei para vocês, dos anabatistas. O primeiro refúgio eram aqueles vales, lá onde estavam os valdenses, chamado que vem dos vales. Um segundo refúgio era a Morávia, porque naquela região o rei teve reis que eles eram tolerantes tradicionalmente, não autorizavam a Inquisição lá. Então, aqui agora, perseguição no protestantismo, alguns estão fugindo para a Morávia, que era um segundo refúgio. E o terceiro que eu falei para vocês era a Holanda. Tá bom? Então, ele foi para a Morávia, para ouvir os ensinamentos de Rubi Maia. Eu falei para vocês sobre Rubi Maia. Rubi Maia foi um ex-padre, né, que ele se converteu às igrejas anabatistas, foi capturado por Zwinglio, torturado, ele acabou fugindo para a
a Morávia também. E essa pessoa agora também, Leonardo, ele vai para a Morávia para ouvir os ensinos de Rubem Maia, porque Rubem Maia ele era uma referência, talvez era teologicamente um dos maiores dentro da igreja nesse período, da igreja católica que eu estou falando. Aí quando ele chega na igreja, ele era um reitor de faculdade, tudo, quando ele chega nas igrejas anabatistas, em que as pessoas estavam no campo, escondidos, não? Eram pessoas de uma formação pequena, simples, Rubem Maia se tornou uma referência rapidamente, né? Bom, e aí prossegue o comentário. De lá, foi para Viena para aprender mais sobre o verdadeiro cristianismo, com Hans Hut, que era outro anabatista. Ele relatou que a Assembleia, na região aí, um nome estranho, né, ficou muito constrangida quando ele entrou, suspeitando que ele fosse um espião, porque ele era padre antes, né? Então ele está saindo e está indo para o anabatismo e está dizendo, ele está contando agora como ele se aproxima. Entretanto, após 2 dias de conversas, ele aceitou na primavera de 1527 o batismo de crente pelas mãos de Oswald Gleit. De Viena, foi para Ster, a cidade industrial da Alta Áustria, conhecida como um polo de ideias radicais. Permaneceu lá por um tempo, ganhando a vida com seu ofício e batizando muitos convertidos à nova fé. Essas pessoas que eram, vamos dizer, católicos, e de alguma maneira se aproximam do protestantismo e daqui a pouco vê que o batismo de recém-nascido está errado, eles entram nas igrejas anabatistas, são batizados, vamos dizer, como conhecedores da Bíblia. E se eles foram batizados, a questão era emergencial. Eles tinham que pegar aqueles católicos que tinham sido enganados, que eles trabalhavam nas paróquias, né? Então, as pessoas estavam ali naquela paróquia, eles gostavam daquele padre, claro. Não? Então, ele chegava agora falando, o batismo que vocês receberam está errado. Eu recebi o batismo verdadeiro com uma igreja que ela tem esse batismo desde os apóstolos. E, quer dizer, e abandona aquelas doutrinas católicas. E muitas pessoas começam a aceitar o batismo desses ex-padres, né? Porque eles receberam um batismo, lembre-se, quem foi o anabatista valdense que começou a batizar esses católicos protestantes foi Conrad Grebel. Ele era um anabatista valdense e foi ele que primeiro batizou eles, porque Conrad Grebel tinha o batismo de adulto válido. Tá bom? Ele tinha o batismo de adulto válido. O comentário prossegue. A Irmandade o nomeou Lehrmeister e logo o enviou a muitos países, né, que significa pregador. Lehrmeister significa pregador. E mandou a muitos países, né, Salzburgo, Baviera, Tirol, para disseminar a mensagem. Embora soubesse que vários mosteiros na Áustria tentavam detê-lo como monge renegado, ele obedeceu ao chamado sem hesitar e foi capturado na cidade de Rattenberg, em Innsbruck, Tirol, em 25 de novembro de 1527, apenas 6 meses após sua conversão. Aceitou Jesus como Salvador, começou a pregar. Nesse ponto, esses ex-católicos, ex-protestantes, que experimentavam essa mudança, eles desafiavam mais o governo católico protestante do que as igrejas anabatistas. Porque as igrejas anabatistas já eram tantas histórias de morte há tanto tempo que eles já estavam, vamos dizer, ouvindo aquelas histórias e testemunho de pessoas que escaparam, vamos dizer, porque tinha uma execução, o público assistia, às vezes algum irmão ia assistir. Nós vimos isso até lá no ano 100 e pouco, relatos históricos dizendo, né, quando algum cristão foi preso, né, que alguns irmãos iam assistir, era desesperador. Tá bom? A história de Policarpo mesmo diz que teve irmãos que foram assistir, porque ele era
vamos dizer, o pastor daquele período, depois de João, ele foi martirizado no ano 155, ele era a maior referência da igreja naquele período, né? Ele estava lá em Esmirna, não era em Roma, ok? Então, na história dele relata isso. Aqui com os anabatistas também. E aquele que assistia ia pelas igrejas contando, né? Como que o pastor, contei para vocês a história do pastor Walter Lollardo, como ele acabou sendo queimado vivo. Não? Pelas mãos dos católicos. Então, essas histórias, elas corriam entre as igrejas. Então, eles viviam muito escondidos. Mas esse daqui, que era um ex-católico, um homem que era conhecido, o que é que ele faz? Ele começa a pregar naquelas paróquias e começa a gerar conversão e começa a batizar essas pessoas, e algumas paróquias vão se tornar igrejas anabatistas, ou eles vão sair de lá para, vamos dizer, frequentar um outro local, não no mesmo templo, que continua sendo da igreja católica, mas eles vão para algum outro local como cristãos anabatistas. O comentário prossegue. Em Rattenberg, a firma trabalhou apenas um dia e, mesmo assim, assina uma de suas epístolas à Irmandade local como seu indigno bispo. Não podemos reconstruir completamente a história daquela congregação anabatista em Rattenberg, mas há pouca dúvida de que a influência de Scheiber foi tremenda. Embora ele tenha permanecido na prisão até sua execução pela espada 7 semanas depois, em 14 de janeiro de 1528. O juiz distrital Bartolomeu Angs foi muito leniente com seu prisioneiro, permitindo que os irmãos entrassem e saíssem, e dando-lhe papel e tinta para escrever o que quisesse. Assim, essas 7 semanas estão entre as mais frutíferas da longa e amarga história do anabatismo no sul da Alemanha e no Tirol. Né? Ou seja, eles, eu não consegui nenhuma obra dele ainda, talvez venha a conseguir, mas acabou que ele, estando preso, aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Estando lá dentro da cadeia, está pregando o evangelho. Esse é cristianismo. Você tem aqui uma demonstração de 2 igrejas. Okay? Você tem uma igreja protestante, que ele está na Alemanha, né, Suíça, Áustria, está naquela região, agora está na Alemanha, está num país protestante, que ele diz que igreja que rejeita o batismo de recém-nascido não pode funcionar. Algumas pessoas me perguntam assim, mas pastor, por que essa implicância com o batismo de adulto? Nós sabemos que a Igreja Católica e a Igreja Protestante só parou de matar aqueles que rejeitavam o batismo de recém-nascido quando o Estado, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, ou seja, quando o mundo político falou, não tem mais esse negócio de matar por causa de religião. Tá bom? Mas os católicos e protestantes, o que eles puderam, eles mantiveram a Inquisição. Tanto que os países que vão, por exemplo, Espanha, ela não encerra a Inquisição quando os Estados Unidos e a França, vamos dizer, dão essa liberdade. A Espanha vai ficar mais uns 40, 50 anos. Foi em 1790, a Revolução Francesa, cerca de 50 anos depois é que a Espanha vai encerrar a Inquisição. Então, as pessoas me perguntam por que dessa implicância com o batismo de adulto? Por que dessa implicância com a rejeição ao batismo de recém-nascido? Bom, a resposta é o seguinte. O batismo de recém-nascido, ele comete um grande pecado contra Deus. Tá bom? Se você quisesse, vamos dizer, de alguma maneira, atacar o cristianismo, atacar essa religião que Deus instituiu na Terra, o que você iria tentar atacar? A confissão que você faz a esse Deus, a confissão que você faz ao sacrifício da cruz. Essa confissão você faz no momento do batismo. Essa confissão você faz no momento do batismo.
a criança que vai ser batizada, ela não tem como fazer essa confissão. Então, o batismo de recém-nascido, na verdade, ele interrompe, né, não permite que aconteça a confissão como deve acontecer. É um batismo falso, não tem jeito, é um batismo falso. É um batismo falso. O que esses protestantes estão chegando à conclusão, aqueles que estão deixando as igrejas protestantes de Zwinglio, tudo, o que eles estão chegando à conclusão é que eles estavam totalmente errados. Porque quando eles conhecem os anabatistas também, esses que só batizavam adultos, como Conrad Grebel, eles sabiam que num sepultamento ali, ninguém fazia oração para tirar alma nenhuma ali do purgatório. Então significa que eles estiveram numa igreja pagã a vida toda deles. É isso que eles estão reconhecendo aqui. Tá bom? Bom, continuando na página 88 ainda, o historiador diz: seus escritos, né, falando desse momento que ele está preso e dentro da prisão ele está escrevendo, seus escritos foram logo compilados em um panfleto ou livreto, presumivelmente para a congregação local, mas posteriormente encontrada ampla distribuição na Morávia, Alemanha e Suíça. Os ruteritas, assim como Pilgram Marpeck e seu povo, tinham uma grande dívida com este notável mestre anabatista. Durante sua curta estadia na prisão, compôs e publicou diversas obras, incluindo O que é a Graça, sobre o batismo no Novo Testamento, onde ele defende claramente que só o batismo de adulto tem valor diante de Deus. Depois, uma confissão antes do julgamento de Rattenburg. Ele também compôs o hino Quão Preciosa a Morte dos Santos, que, como outras de suas obras, foi incluído no Almbund, um inário anabatista do século XVI, preservado pelos Amish. Ele escreveu um regulamento da igreja que foi posteriormente adotado pelos uteritas da Morávia. Em janeiro de 1528, ele tentou escapar da prisão, mas não conseguiu, o que resultou em condições ainda mais severas. Após ser submetido a torturas, foi decapitado em 14 de janeiro de 1528. Depois dele, cerca de 70 outros testemunharam sua fé em Rattenberg, escreve a crônica ruterita, demonstrando assim a impressionante vitalidade espiritual dessa congregação Scheimer. Então, esses que estão morrendo aqui e não negam a fé, e enfrentaram torturas, porque a história comprova, os protestantes torturavam e a tortura deles era pior do que a tortura dos católicos, porque ela não tinha tempo de duração máxima. Os católicos tinham uma regra realmente. Se ele vai por exemplo, fazer afogamento, mergulhava a pessoa num balde, ficava segurando, aí tirava, a pessoa respirava, mergulhava ela de novo na mão, aí tirava para a pessoa beber água, e essa tortura podia durar no máximo 1 hora na tortura dos católicos. Os documentos realmente dizem isso. Mas a tortura dos protestantes não tinha limite não, podia durar 2 horas, 10 horas, tá bom? Não tinha limite. Okay? Então, pessoas para passar por torturas, tá, e continuarem dando testemunho de fé, ir para o local de morte pregando o evangelho, como ele está fazendo, né, você tem que reconhecer que entre a igreja que mata e a igreja que vai para o lugar de morte pregando o evangelho, qual você acha que se parece com a igreja que Jesus prometeu? É claro que é a igreja que está dando a vida pelo evangelho, porque essa fé faz isso com o homem. Ele rejeita essa vida pensando na vida eterna. Porque em muitos desses casos, eu mostrei para vocês um livro que a Igreja Católica e as igrejas protestantes também
eles executavam essas pessoas dizendo que eles praticavam bruxaria. A história das bruxas de Salem, que eu vou contar para vocês, é uma história que foi bem documentada, porque os Estados Unidos, vamos dizer, ele dava uma certa liberdade a mais. Então por que matar as pessoas? Por que matar um pastor? Foi morto um pastor lá, tá bom? Pelos protestantes, e ali então é documentado, é mais documentado. A acusação era de bruxaria. A acusação era de bruxaria. Então essas pessoas, elas eram torturadas de todas as maneiras, muitas morriam na tortura, e no caso dos católicos e dos protestantes, ambos seguiam o mesmo padrão. Por exemplo, lá nas bruxas de Salem, eu vou contar para vocês, o líder lá, protestante, eles faziam o seguinte: olha, se vocês confessarem que vocês são adoradores de Satanás, eu solto vocês. Aí tinham diversas pessoas presas. Se você ler a história, tinha uma menina que era uma escrava, né? Que eles acusaram no meio daquele grupo, que tinha o pastor, a irmã, o irmão. Eles pegaram uma menina, acusaram ela. Aí falaram para ela: ó, se você declarar que você adora o demônio, nós vamos fazer uma purificação e vamos te soltar. A garota falou: ah, então se é assim, pode botar aí. Aí eles colocaram que ela declarou que era a adoradora do demônio. Aí vai outro também, né? Aí para ser solto ele se declarou, mas chegou no pastor e nas duas ovelhas, um irmão e uma irmã que tinham sido presos também, né? Se vocês declararem que são adoradores do demônio, vocês serão soltos. O pastor não podia fazer isso. O pastor não podia fazer isso. Como é que ele iria pregar o resto da vida dele? Tá bom? Mas foi o que os protestantes fizeram lá. Lá foi documentado. Nessas condenações aqui, os católicos faziam a mesma coisa. Por isso eles escreveram livros, não, dizendo que isso era bruxaria, né?